Fala pessoal, beleza? Resolver duas questões aqui nesse vídeo rapidamente para vocês. Essas questões de concurso público, mais uma vez aí para Celesc, organizado pela FEPESE, questões relacionadas aí à topografia. Vamos lá então. Então na questão 21, tá? Ele fala o seguinte, ó. Nos trabalhos de engenharia, normalmente são empregados nivelamentos geométricos de média precisão. Assim sendo, procura-se instalar o equipamento nível equidistante dos pontos a serem nivelados, né? Para isso, utilize-se uma trena ou ainda fios estadimétricos da luneta. Esse procedimento é utilizado para eliminar por compensação o efeito da curvatura da Terra e o efeito da refração, né, refração atmosférica, eliminar por compensação o efeito da curvatura da Terra, eliminar por compensação o efeito da refração, eliminar por compensação o erro de inclinação da mira, eliminar por compensação a diferença entre o geoide e o elipsoide. Então, no nivelamento geométrico, né? Nivelamento geométrico, lembrando que ele pode ser nivelamento geométrico simples e nivelamento geométrico composto. O que ele está falando aqui é o seguinte, ó, eu coloco o equipamento de forma equidistante, tá? Tanto da leitura da ré quanto para a leitura avante, tá? Então, olha só, ele está falando aqui, vamos supor se aqui for ré e aqui for avante, né? Eu coloco o nível, tá? De forma equidistante dos pontos a serem nivelados. Então, ponto 1, por exemplo, ponto 2. Para quê? Para minimizar dois, né, minimizar ou eliminar por compensação, no caso, dois efeitos: o efeito da curvatura da Terra e refração atmosférica, tá certo? Então como ele admite o seguinte: ó, quando eu faço uma leitura para ré, o efeito da curvatura e da refração, e olha só, curvatura, refração para ré, ele vai ser o mesmo da leitura de Vante, curvatura e refração, tá? Então, ele admite o seguinte: como eu estou à mesma distância, né, no nivelamento geométrico, esse daqui é o plano dada. Então, como eu faço, né, a diferença de nível, tá, do ponto 1 para o ponto 2 vai ser a leitura de ré menos a leitura de Vante. Como esse erro aqui, olha só, de curvatura, devido à curvatura e refração, é o mesmo tanto para avisar da ré quanto para avisar da Vante, por compensação, eu elimino, tá? Ou minimizo, mas aqui ele está utilizando o termo elimina o efeito da curvatura e refração atmosférica. Portanto, letra A. Certo? Então, resposta correta, letra A. Agora, olha só, elimina por compensação o efeito da curvatura. Ele não está sozinho, né? Tem o efeito da curvatura e tem o efeito da refração atmosférica. Elimina por compensação o efeito da refração atmosférica, também não é sozinho, tem o efeito da curvatura da Terra. Elimina por compensação o erro de inclinação da mira. Vamos lá, gente. A inclinação da mira, né, a gente viu que tem um acessório chamado nível de cantoneira, né? Nível de cantoneira. Vou colocar aqui, ó. Nível cantoneira. Para quê? Para evitar a inclinação da mira. Então a gente utiliza esse acessório aqui chamado nível de cantoneira para garantir a verticalidade aí da mira. Elimina por compensação a diferença entre o geóide e o elipsoide. A gente viu, né, que a diferença entre o geóide e o elipsoide é chamada de ondulação geoidal. É ondulação geoidal ou altura geoidal, tá? Então a gente tem essas informações. Então, resposta correta, letra A.
Vamos para a próxima questão. Próxima questão 22. Olha só, em projetos de engenharia, como estradas, túneis, viadutos, hidrelétricas, pontes, as altitudes utilizadas são, né? Qual altitude que eu tenho que utilizar em projeto de engenharia? Em projeto de engenharia eu tenho que utilizar uma altitude que tenha significado físico. Esse significado físico é a altitude ortométrica em relação ao nível médio do mar, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, como alternativas de altitudes para serem utilizadas, né, empregados em projetos de engenharia, a seguinte, ó, ortométrica em relação ao geóide. Então, realmente, a altitude ortométrica é vinculada aí ao geóide. Geométrica em relação ao geóide. Olha só, a altitude geométrica ou elipsoidal é relacionado com o elipsoide. Então, essa aqui já de cara, olha só. A altitude geométrica está relacionada ao elipsoide. Altitude ortométrica em relação ao elipsoide? Não. A altitude ortométrica é vinculada aí ao geóide. Altitude geométrica em relação ao elipsoide. Isso aqui tá certo. Arbitrária em relação a um referencial qualquer, próximo à obra. Em projeto de engenharia, se eu colocar aqui altitude, né, uma referência arbitrária, eu estou trabalhando com cota, né? Mas engenharia, de modo geral, utilizar altitudes, o que? Com significado físicos. No caso, a ortométrica. Então, essa daqui não é. Então, altitude ortométrica em relação ao geóide, né? É a alternativa correta, tá? Em projetos de engenharia, por exemplo, se você utilizar o GPS, som paralelo, você vai estar trabalhando com altitude geométrica, altura geométrica, ou altitude elipsoidal, que é o Hzinho. O Hzinho vem lá do GNSS, não é isso? Se você utilizar o GNSS, você pode utilizar o MapGel, né, na versão 2015. Vou colocar aqui o MapGel 2015, que vocês podem encontrar na página lá do IBGE. Para quê? Para calcular o N, que é a altura geoidal, ou ondulação geoidal. E a partir dessas duas componentes aqui, eu calculo o que? Altitude ortométrica, tá certo? Relacionada aí ao geóide, que é o que eu tenho que utilizar na engenharia. Beleza, pessoal? Então, a alternativa correta, letra A. É isso aí, forte abraço, até mais.